Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Nova decisão de Toffoli sobre vídeo de supostas agressões a Moraes desperta desconfiança entre peritos da PF. É isso mesmo. Uma nova decisão de Toffoli estabelece um prazo de 5 dias para o delegado Hiroshi Sakaki, encarregado do inquérito, indicar um perito da Polícia Federal para acompanhar as partes interessadas que desejem assistir às filmagens no STF. No entanto, qualquer análise deve ser realizada nas instalações do tribunal, sem permissão para a extração de cópias, conforme já decidido pelo ministro. Toffoli justifica a manutenção do sigilo das imagens para proteger as partes envolvidas. Peritos criminais federais, que têm exigido uma perícia técnica do material, argumentam que a nova decisão piora a situação. Eles ironizam que a emenda sai pior que o soneto. Um dos pontos problemáticos, segundo fontes anônimas, é que o perito designado pela PF deve acompanhar o trabalho dos assistentes técnicos contratados pela defesa, embora a própria corporação não tenha realizado uma própria perícia. Isso significa que a defesa poderá produzir um laudo em resposta a uma análise que não foi conclusiva. Os peritos federais também alegam que não está claro qual será o papel exato do perito da Polícia Federal e de qual setor ele será designado. A diretoria de inteligência da PF, por exemplo, conta com peritos que auxiliam nas investigações, mas segundo as fontes, não tem expertise para elaborar laudos periciais, nem tem acesso ao sistema de criminalística. O ex-deputado federal Deltan Dallagnol comenta o caso. No dia em que o Toffoli deu essa decisão esdrúxula, que aceitou o ministro Alexandre de Moraes como assistente de acusação naquela investigação da família Mantovani pela suposta agressão no aeroporto do Roma, mesmo sem ter tido denúncia, ele aceitou Alexandre de Moraes como assistente de acusação. Eu disse lá no Twitter que não existe essa figura do assistente de acusação na fase de investigação, que isso é absolutamente ilegal. E eu disse ainda que quando a Procuradoria-Geral da República falasse uma coisa e o ministro Alexandre de Moraes, colega do Toffoli, que é o relator desse caso, falasse outra, a questão que eu coloquei é: quem que vocês acham que o Toffoli vai decidir a favor de quem? Do ministro Alexandre de Moraes ou da Procuradoria-Geral da República? E o pessoal não deu outra. Não deu outra. Em menos de uma semana, na primeira oportunidade, o ministro Dias Toffoli simplesmente ignorou tudo o que a Procuradoria-Geral da República disse. A Procuradoria-Geral da República colocou vários argumentos jurídicos corretos, pertinentes, questionou o fato do ministro Dias Toffoli estar restringindo o acesso ao vídeo, colocando sigilo sobre o vídeo do que aconteceu no aeroporto de Roma, questionou ainda o fato de que o ministro Dias Toffoli aceitou Moraes como assistente de acusação, e o Dias Toffoli, quando foi tomar a decisão, depois desses pedidos, reclamações da Procuradoria-Geral da República, o que o Dias Toffoli fez? Ignorou tudo que a Procuradoria-Geral da República pontuou, tudo. E simplesmente intimou a Polícia Federal para que indicasse em 5 dias um perito para fazer a análise das gravações. Agora, quem que essa decisão, no final das contas, favorece? O ministro Alexandre de Moraes, é claro, que continua na condição de assistente de acusação, que continua a ter a sua versão dos fatos, que é uma versão dos fatos, é uma hipótese defendida tanto pela Polícia Federal quanto pelo próprio ministro Dias Toffoli, antes do final da investigação, antes de tudo esclarecido. Polícia e Dias Toffoli já estão estabelecendo qual é a verdade. Desde o começo aconteceu isso, quando a polícia esperou a família Mantovani no desembarque do aeroporto. Sem o vídeo, sem acesso ao vídeo, mantendo o sigilo sobre o vídeo, as pessoas não conseguem tirar suas próprias conclusões sobre o que aconteceu. E continua a existir a supremacia total sobre os investigados nesse caso, que sequer podem extrair uma cópia da mídia, uma cópia do vídeo para fazer uma perícia própria. Quando a defesa da família Mantovani quer ver o que aconteceu, eles têm que se deslocar até o prédio do Supremo Tribunal Federal para poder assistir as gravações sem poder fazer cópia, sem poder fazer uma perícia para ver se teve corte, emenda, junção, se teve alguma adulteração, o que é uma tremenda violação do direito de defesa dessas pessoas. Gente, isso é muito grave. É muito grave. A defesa não está tendo a garantia do acesso às informações, às provas, o que é garantido em todos os casos.
Lembrando que foi o mesmo ministro Dias Toffoli que anulou totalmente as provas do acordo do Odebrecht que incriminavam centenas de políticos por corrupção, alegando que essas provas supostamente não teriam chegado à defesa de modo transparente, que não teria tido uma garantia no transporte de que houve integridade das provas. Ele mesmo, que quando se trata de Lula, dos políticos corruptos, decide de um jeito, agora ele decide de modo oposto. E nos dois casos ele está absolutamente errado. No caso do Odebrecht, a gente já comentou aqui, existia prova, uma legitimação técnica, que a gente chama na técnica forense de código hash, que foi feito sobre os arquivos antes de serem transportados, que garantiram que os arquivos que chegaram aqui eram os arquivos legítimos, corretos. Aquilo foi disponibilizado para todo mundo fazer perícia. Aquilo estava disponível para as defesas, para todo mundo. Agora, no caso do ministro Alexandre de Moraes, aí não. Aí eles não disponibilizam para perícia, para defesa, não dão publicidade, quando é um material que deveria ser público, é uma investigação pública, aconteceu num lugar público, num aeroporto em que todo mundo pode ver o que está acontecendo, é um lugar público, com uma autoridade pública, e ele decreta sigilo dos autos e não permite acesso à gravação. E no fim das contas, se você já tem o ministro Alexandre de Moraes como um assistente de acusação, para que Procuradoria-Geral da República, não é mesmo, ministro Dias Toffoli? Eu aposto que a gente vai continuar a ver decisões favoráveis ao ministro Moraes e contrárias à Procuradoria-Geral da República enquanto tiver esse coleguismo do STF que está decidindo esse caso sem nem seu foro competente, porque a família Mantovani não tem foro privilegiado. E enquanto existir essa sana de passar por cima da Constituição e das leis para poder punir pessoas que são consideradas inimigas da corte. E depois dessa decisão do ministro Dias Toffoli, o que aconteceu dentro da Polícia Federal? Os peritos passaram a ver com desconfiança essa decisão. Saiu uma matéria no Estadão, uma apuração, mostrando que os peritos da própria Polícia Federal passaram a desconfiar das intenções do que está acontecendo ali. Os peritos da Polícia Federal, eles falaram que a emenda saiu pior do que o soneto. Essa foi a expressão que eles usaram. Porque o perito que a Polícia Federal vai escolher para acompanhar lá os assistentes técnicos da defesa, esses assistentes técnicos da defesa vão fazer um laudo para a defesa dos investigados, mas sem poder ter uma cópia olhando lá, e a própria Polícia Federal vai ter alguém acompanhando isso, mas quando a própria perícia da Polícia Federal sequer teve acesso ao material para analisar e para fazer a devida perícia. Um outro questionamento que os peritos levantaram foi a seguinte questão: quem que vai ser o perito escolhido? Vai ter transparência nessa escolha? Vai seguir critérios objetivos e impessoais? Ou vai se buscar escolher alguém que possa atuar de modo mais político, favorecendo uma determinada versão, como a gente tem visto a atuação do Judiciário e da Polícia Federal até esse momento? É isso que vai acontecer? Um procurador da República, colega de Ministério Público Federal, que atua há 32 anos na profissão, ele foi ao Twitter, o colega Hélio Telho, e veja o que ele falou no Twitter. Eu separei aqui para vocês. Ele disse o seguinte: essa decisão é inédita, inusitada e sem precedentes. Eu nunca vi nada parecido em quase 32 anos de atuação em casos criminais. E tem mais. O perito não vai poder analisar o arquivo das imagens, apenas assisti-las no computador da Justiça. É impossível fazer perícia criminal assim, disse o Hélio Telho, procurador da República. Impossível fazer perícia criminal assim. Eu, como procurador por 18 anos, confirmo o que ele disse, é impossível. Tá todo mundo horrorizado com as decisões do Dias Toffoli. E a desconfiança dos peritos da própria Polícia Federal representa a nossa desconfiança, com desconfiança geral da população. Ninguém está confiando nas decisões do Dias Toffoli, no modo como o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal, com ingerência do diretor-geral, está tratando dessa situação. Lembre que um perito da Polícia Federal questionou os procedimentos desse caso, disse que não estava seguindo o script, não estava seguindo as regras, os protocolos da Polícia Federal. E o que aconteceu? Foi instaurada uma investigação. Para quê? Para apurar a irregularidade, a falta de atendimento dos protocolos, nesse caso? Não. Para investigar o perito que criticou a atuação irregular da Polícia Federal. E mais, o diretor-geral, segundo uma matéria da Veja, teria feito chegar a esse perito que criticou as irregularidades desse caso, que ele estaria ajudando os agressores de Moraes, ou seja, a Polícia Federal já está tomando partido nisso. E tem um risco aí de uma grande interferência política nas investigações. Isso precisa ser esclarecido, inclusive, pelo diretor-geral. A imprensa tem que ir lá e questionar o diretor-geral da PF se ele falou isso, se ele está interferindo politicamente. Então, vejam, gente, a gente tem uma justiça cara.
E eu queria pedir para colocar aí o preço do Supremo Tribunal Federal comparado com outros países do mundo. Colocar aí na tela. Obrigado, Rogério. Vejam o preço do Supremo Tribunal Federal em comparação com os outros países do mundo. O nosso Supremo Tribunal Federal custa mais do que a Suprema Corte dos Estados Unidos e da Inglaterra juntas. Ou seja, vejam que no nosso país, que é um país emergente, não é um país rico, a nossa Suprema Corte custa mais do que a Suprema Corte de superpotências mundiais. Nós temos uma justiça cara. Isso é confirmado não só pelo gráfico que vocês estão vendo, mas pelos números. A nossa justiça custa 1,5% do nosso PIB, contra 0,5% que é a média do custo da justiça nos países ricos do mundo. Não estou nem falando dos pobres, como o Brasil, estou falando dos ricos. 1,5% aqui do PIB contra 0,5% do PIB do mundo. Agora, além de ser cara, é uma justiça que não entrega, altamente inefetiva. Pelo World Justice Project de 2022, o Brasil é o 81 de 140 países no índice de efetividade. Nós estamos mal. E quando você olha para a justiça criminal, nós temos o prêmio inverso, né, nesse mundo invertido, de 8ª pior justiça criminal do mundo. E além de ser uma justiça cara e uma justiça inefetiva, nós temos uma justiça que entrega injustiça, como o Serrão comentou, como a gente vê no 8 de janeiro. E agora a gente vê também nesse caso contra a família Mantovani. Nordeste em colapso. Viraliza vídeo mostrando a crise econômica do governo Lula. Lula perdeu em todas as regiões do Brasil, com exceção de uma. Ele só ganhou no Nordeste. E de todas as pessoas que fizeram um L e foram enganadas, traídas e viram suas vidas agora em serem destruídas, é justamente o povo do Nordeste que mais está sofrendo com esse governo. Logo no início nós tivemos as manifestações de revolta dos prefeitos do Nordeste que não estavam recebendo o fundo de participação, porque o governo estava preferindo gastar dinheiro com Argentina, Venezuela, amigos e roubando das autarquias, das estatais, do que repassar a verba para a Venezuela. Desculpa, repassar a verba para o Nordeste. Depois disso nós tivemos a transposição do Rio São Francisco, que simplesmente foi cortada. A água não chega mais na população do Nordeste. Depois disso, veio o golpe mais cruel. Cortou 2,6 milhões de pessoas do Bolsa Família, que foi a bandeira principal de campanha. Só que o problema é que o Nordeste é a região onde o Bolsa Família é basicamente a força motriz da economia, já que todos os estados do Nordeste, com exceção do Rio Grande do Norte, há mais pessoas beneficiárias do Bolsa Família do que pessoas sob CLT, o regime de CLT, trabalhando. Então é uma região que depende do Bolsa Família. Ele foi e cortou 2,6 milhões de pessoas. Isso causou um colapso econômico no Nordeste, que é aí que eu quero mostrar para vocês o vídeo que está circulando agora, para vocês entenderem a situação que está a região que decidiu eleger Lula. A região onde tem mais pessoas que votaram no Lula é onde está acontecendo isso. Cebola jogada fora, viu? Agora vocês pensam que tá ruim, não tá não, ó. Olha aqui, traz cá, do cinegrafista. Cebola de alta qualidade, o preço arruinou. Tem que dispensar, mostra aquele parte lá. Aí, menino, ó. Situação ruim na vida do mundo, eu quero essa aqui, ó. Manda a carga, não vende, aí, ó. Carga perdida. Olha a bagaceira dessa aí, ó. Tudo perdido aí, ó. 90 sacos. Que não vendeu. Olha o prejuízo aí, ó. Não acabou ainda, não tem? Ó. Rapaz, agora eu tô filmando aqui, sabe? A goiaba aqui tá se perdendo, ó. Sabe por que tá se perdendo? Porque não tem comprador pra comprar, pessoal. Olha como tá aqui, ó. Tudo se perdendo, ó. É, meus amigos, agora deu um rio bom, viu? Inacreditável, gente, essa cebola que a gente tá jogando. Gente, olha o mar de cebolas que estão sendo jogadas fora, mandioca, a quantidade de verdura, de fruta que está sendo jogada fora porque simplesmente as pessoas não estão comprando, porque não tem comprador. Por que não tem comprador? Porque as pessoas não têm dinheiro. É uma crise econômica no Nordeste que está acontecendo agora, como poucas vezes foram vistas no Brasil. Aqui, ela tá por compra. Olha isso, gente. Olha a quantidade. Apenas o patrão disse, eu vou jogar fora porque não compensa. Vou jogar fora porque não compensa vender, sim.
E nós estamos apenas 10 meses de governo com déficit de 144 bilhões, igualando ao pior déficit causado no governo da Dilma. Arrecadação diminuindo, gasto subindo. É preocupante assistir isso. Isso é de partir o coração. Por quê? É um povo simples. São pessoas que foram enganadas, que são propositalmente mantidas numa situação de miséria, pobreza extrema, para poderem ser controladas através de migalhas. Só que aí o que acontece? Quando o governo está quebrando, ele nem sequer passa as migalhas, e aí o povo entra nessa situação de desespero. Pessoas passando fome no Brasil e no governo Lula, comida sendo jogada fora, porque não tem ninguém para comprar, porque não tem mais dinheiro. Isso é um impacto direto dessa retirada de 2,6 milhões de pessoas do Bolsa Família. Esse é o governo Lula. Esse é o governo do Faz o L de lambança. É triste ver isso. Esse vídeo está viralizando, é vergonhoso e o pior, é uma falta. Pelo menos com o Nordeste, o Lula poderia tentar ser um bom presidente, porque é onde ele teve mais votos. É onde o povo acreditou nele. O resto das outras regiões do Brasil, a maioria já entendeu que ele é um ladrão, corrupto, safado que deveria estar preso. Mas pelo menos lá onde ele teve mais votos, ele poderia ter mais carinho, poderia dar mais atenção, mas não. Ele acabou a transposição do Rio São Francisco, acabou a água, voltou a máfia das pipas, os prefeitos não estão recebendo os repasses, pessoas foram retiradas do Bolsa Família. Nem lá, nem onde ele teve mais votos, ele tem a capacidade de demonstrar um mínimo de gratidão. Alexandre de Moraes quer me alijar da política, diz Bolsonaro. Líder conservador falou sobre o plano do ministro do STF para extirpá-lo do cenário político. Nesta sexta-feira, o ex-presidente Jair Bolsonaro declarou que a intenção do ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, é alijá-lo da política. O líder conservador ressaltou que o magistrado está obtendo êxito em seu objetivo. É o que eu costumo dizer, você briga em casa com a sua esposa e vai recorrer para a sogra. A gente está vendo qual é a estratégia nossa, se bem que não tem estratégia. Estratégia é o que o Alexandre de Moraes quer, e a gente sabe o que ele quer, é me alijar da política, desabafou o ex-presidente ao jornal Folha de São Paulo. Desde que deixou o Planalto, Jair Bolsonaro vem sofrendo uma devassa por parte do judiciário. Além das reiteradas condenações na justiça resultantes em multa, o ex-chefe do executivo já acumula 2 condenações por inelegibilidade no período de 8 anos. Em uma delas, a inelegibilidade também se estendeu a outro do medalhão da direita, o vice de Bolsonaro na chapa, o ex-ministro da Casa Civil, General Walter Braga Neto. Vitória. MPDFT pede arquivamento de ações de Maria do Rosário contra Jair Bolsonaro. A promotora de justiça Zuleika de Almeida Elias, atualmente no Ministério do Distrito Federal e Territórios, solicitou formalmente o arquivamento do processo penal que investiga o ex-presidente da República Jair Bolsonaro por suposta incitação ao crime de estupro. De acordo com a promotora, o caso se encontra prescrito. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.